Olá, queridos, a graça, a paz de Cristo para cada um de vocês. Você que está aqui passando pelo nosso canal da Igreja Famílias em Cristo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já vem aí nos acompanhando, já de algumas ministrações, obrigada por continuar conosco. Seja canal de bênção na vida de alguém e compartilhe nossas mensagens. Amém? Eu gostaria de convidar vocês a estarem abrindo suas Bíblias no livro de 1 Samuel. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 17, do versículo 32 ao versículo 37. Amém? Que o Senhor, que a presença do Senhor Jesus possa estar em nossas casas agora, em nome de Jesus. Que nossas mentes, que os nossos corações possam estar abertos a essa mensagem e que possamos dar total liberdade ao Espírito Santo continuar falando conosco através da palavra do Senhor. Amém? Então vamos fazer a leitura. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32 ao versículo 37, que diz assim na palavra de Deus: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Amém? Essa passagem que acabamos de ler, né, todo o capítulo 17 de 1 Samuel é uma história bastante conhecida. Podemos dizer que é um clássico bíblico. Até quem não tem um hábito de fazer a leitura da Bíblia conhece essa história, já ouviu falar desse duelo entre Davi e Golias. E Davi, o filho caçula de Jessé, um rapaz jovem, né, como o pouco que a gente ouve falar das suas características físicas, não era um homem alto, não era um homem forte, não era um homem de porte. E enquanto seus irmãos mais velhos serviam a Saul no exército, Davi ele pastoreava as ovelhas de seu pai. Então, vamos aqui colocar a nossa imaginação, a nossa criatividade em prática e vamos aqui imaginar o cenário em que estava acontecendo naquele momento. Davi, ele só ia até ali ao campo de batalha para levar suprimentos, para levar alimento e para trazer informações para o seu pai de como seus irmãos estavam. Então, numa dessas viagens de Davi, para levar o mantimento e para saber a notícia dos seus irmãos, ele viu ali um cenário de um gigante, de um inimigo desafiando o exército de Israel. Existiam ali duas colinas. Uma colina, o exército do filisteu estavam acampados. Existia também um vale e uma outra colina. Então aqui estava acampado o exército dos filisteus, existia um vale entre eles e na outra colina estava acampado o exército de Israel. E naquela época, para resolver questões de guerra, era costume realizar um duelo, né? Vir alguém desafiando um outro soldado do exército oponente para ali eles conseguirem resolver essa questão de guerra. Então era exatamente esse cenário que estava acontecendo. Quando Davi chegou àquele lugar, foi isso que Davi presenciou. E durante 40 dias, Golias, o gigante,
o inimigo estava desafiando o exército, o povo de Israel, né, o exército de Saul, mas só que eles estavam sempre atônitos, amedrontados, apavorados, eles fugiam, eles corriam. E Davi, quando viu aquilo, ele se indignou. Ele se indignou e ele se levantou para lutar contra aquele gigante. Então vamos imaginar aqui a cena: 2 exércitos experientes, o rei Saul, né, um rei amedrontado, um rei esquecido, um gigante com seu fiel escudeiro, um gigante de 2,90 metros de altura, um gigante com uma armadura poderosa e o escudeiro sempre à frente dele, e Davi, um simples pastor de ovelhas, um filho caçula de um homem em todo esse cenário. Vocês repararam aqui que eu chamei o rei Saul de esquecido. Por que um rei esquecido? Porque se a gente for trazer como base todas as promessas de Deus, e com cada aliança que Deus fez com o povo de Israel, todas as promessas que ele tinha para com esse povo, o povo de Israel não era para ter nunca medo dos seus inimigos. O povo de Israel não era nunca para ter medo de entrar numa luta, de entrar numa batalha com seus inimigos, porque com base nas promessas que eles tinham do Senhor, o Senhor era sempre com eles. Então eu vejo aqui Saul esquecendo de todas essas promessas, por isso que eu chamei Saul de esquecido. Mas é muito fácil também a gente apontar para Saul, a gente acusar o medo de Saul, a gente acusar esse esquecimento de Saul no meio dessa história. Porque no meio de uma batalha, enfrentando o inimigo, qual que é a nossa atitude? Qual que é o nosso posicionamento, igreja? Quando a gente está diante de uma batalha, quando a gente está enfrentando um inimigo. Eles estavam durante 40 dias sendo desafiados por um gigante. Nós estamos há mais de 365 dias sendo confrontados e desafiados também por um inimigo nojento, por um inimigo asqueroso. E qual que tem sido o nosso posicionamento de nós cristãos, como um povo eleito, como um povo escolhido de Deus? Qual tem sido o nosso posicionamento diante desse confronto que a gente já está há mais de um ano recebendo? Será se quando a gente sabe que uma pessoa próxima, uma pessoa conhecida está contaminada com esse vírus, será qual é a nossa atitude? Se é a atitude lá do versículo 24 de fugir, ou se é a atitude do versículo 32 de lutar? Nós estamos agindo, reagindo como Saul ou como Davi diante desse confronto que nós estamos vivendo? Se eu, trazendo Davi para os dias de hoje, eu ia imaginar ele falando aqui: eu que lute, porque é isso que nós temos que fazer. Nós temos que lutar. Lute. Esse é o tema da mensagem de hoje. Um convite para que a gente possa lutar, para que a gente possa enfrentar os nossos inimigos, porque, como eu disse aqui, nós somos um povo eleito e escolhido por Deus, e com base nas promessas que nós temos de Deus para a nossa vida, nós também não devemos ser um exército medroso, nós não devemos ser um exército atônito, um exército perdido, um exército covarde, que diante das ameaças foge, se esconde. E quando quando Saul viu a coragem de Davi, a ousadia de Davi, a disponibilidade de Davi em aceitar aquele duelo, enfrentar aquela luta, o que Saul faz? Como um líder, o papel de Saul ali, naquele momento, como um líder daquele exército, era encorajar, era incentivar, era, ajudar ele a fortalecer Davi, mas não foi isso que Saul fez. Saul falou: mas você não tem capacidade, Davi. Você não tem experiência, Davi. Olha o balde de água fria que Davi nesse momento ele recebeu. E aqui eu vou ensinar para vocês 3 estratégias
para que a gente possa entrar num campo de batalha, para que a gente possa lutar contra os nossos inimigos. E a primeira estratégia que eu quero ensinar para vocês é: cuide da sua mente. Eu já falei em alguma mensagem anterior a essa, em algum outro tema que eu não me lembro qual, que no campo de batalha, o alvo preferido, o alvo mais cobiçado do inimigo é a cabeça do soldado adversário. Porque um golpe na cabeça, um tiro, seja lá o que for, na cabeça, a chance de morte é muito grande do que em qualquer outra parte do corpo. Então, da mesma forma, a nossa cabeça, a nossa mente, ela é um alvo muito cobiçado do nosso inimigo, porque ele sabe que aqui ele consegue paralisar a gente. Que plantando algo na nossa mente, ele consegue atrasar o nosso chamado, ele consegue fazer até muitas das vezes fazer uma pessoa desistir através da mente. Então a nossa primeira estratégia é: cuida da sua mente. Se Davi tivesse com a mente desprotegida, se Davi ele tivesse com uma mente fraca, quando ele recebesse esse retorno de Saul, talvez ele pensasse: realmente, quem sou eu para enfrentar esse gigante? Se eu não tenho experiência nenhuma em combates militares, meus irmãos já estão aqui servindo já Saul e lutando no exército com experiência, e meus irmãos, eles não aceitaram. Quem sou eu para poder aceitar? E só que Davi não faz isso. A resposta que Davi dá, eu vou até ler de novo porque eu gosto muito dessa resposta de Davi, que nós encontramos no versículo 34 ao versículo 36, é: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Então, quando Saul ele confronta Davi, né, o julgando não ser capaz, o julgando não ter experiência, Davi se lembra na mente dele da experiência que ele teve lá no deserto, pastoreando as ovelhas de seu pai. Davi se lembra, Davi ele reconhece que ele não tem uma experiência militar, porque eu creio que se Davi tivesse, ele iria, além de contar isso para Saul, ele iria contar também a experiência militar, como se tivesse ali numa entrevista de emprego. Mas Davi ele reconhece que ele não tem essa experiência militar, mas ele tem uma experiência de deserto, que ele já trabalhou no oculto, que ele já lutou no secreto contra urso, contra leão. E essa experiência dele de deserto, somada às promessas, à aliança que Deus tinha para com o seu povo e que ele fazia parte desse povo, era o suficiente para ele enfrentar o gigante. Era o suficiente para ele entrar naquela batalha. Então, nós vemos aqui Davi sendo totalmente rebaixado. Tem um momento no versículo 28, o irmão dele mais velho, Eliabe, quando Eliabe vê que Davi está lá no campo de batalha, Eliabe vira para Davi e fala: por que você está fazendo aqui? Por que você não está cuidando das poucas ovelhas do meu pai? O que Eliabe quis dizer para Davi? Davi, você cuida de poucas ovelhas porque você não tem capacidade nem de cuidar de um grande rebanho. Por que você quer enfrentar um gigante? Então, nós aqui nós vemos como que a experiência de Davi, cuidando de ovelhas num deserto, como que isso ajudou a Davi a enfrentar um gigante. Talvez você esteja num deserto, talvez você esteja se dedicando, trabalhando com muito amor, muitas das vezes travando lutas, travando batalhas que ninguém sequer
Imagina o tipo de luta que você tem, mas o Senhor, Ele está vendo. E o Senhor vai recompensar a sua dedicação, o teu amor, a tua luta. E todo esse cansaço físico, todo esse esgotamento mental que a luta nos traz, também espiritual, ele está servindo como uma experiência para você, para amanhã você enfrentar os seus gigantes. Então, como que Davi cresceu no deserto? Como que Davi cresceu pastoreando as poucas ovelhas de seu pai? E quando eu digo cresceu, eu não digo em estatura física, eu não digo um crescimento de altura, eu digo um crescimento interno. Um crescimento que não é qualquer pessoa que tenha a capacidade de enxergar, que não é qualquer pessoa que tenha a capacidade de reconhecer. Nesse mesmo livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, quando Samuel está à procura do rei que ele deve ungir, que ele recebeu a ordem do Senhor, que ele deve ungir o rei, e que Samuel olha para os irmãos mais velhos de Davi, né, e acha de imediato que é aquele homem que ele deve ungir. Talvez não, com certeza Samuel estava ali se atentando à aparência. Os irmãos de Davi deviam ser homens altos, fortes, com porte de soldado, com porte de um rei. E o que o Senhor fala para Samuel no versículo 7? Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aqui nós entramos na nossa segunda estratégia de guerra. Qual que é a nossa segunda estratégia de guerra? Provérbios 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se o Senhor não vê a aparência, o Senhor não vê a minha aparência exterior, o Senhor não vê a minha aparência física, o Senhor, o que o homem enxerga? O homem enxerga a aparência física, o homem enxerga as vestimentas, o tipo de sapato, o homem enxerga a conta bancária, o homem enxerga o carro que aquela pessoa está chegando, o homem enxerga o tipo de casa que aquela pessoa tem, o homem leva em conta os diplomas, a graduação, a pós-graduação, um mestrado, um doutorado. O homem enxerga um status, uma posição social, uma posição eclesiástica. O homem se apega numa placa de uma congregação. Mas o Senhor, ele não enxerga nada disso. O Senhor, ele enxerga o coração. Então, tirando tudo isso, tirando todas essas capas, tirando todos esses rótulos, se livrando de todos os seus diplomas, de todas as suas máscaras, o que tem aqui é o que o Senhor está enxergando. Porque nós temos os nossos olhos, eles voltam para aquilo que é agradável aos nossos olhos, mas que desagrada o espírito. Essa semana eu li uma declaração de um pastor norte-americano. O nome dele é Hayden Wilson Tozer. Eu não sei se a pronúncia está certa, mas esse pastor, ele disse assim: se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguiria, como se nada tivesse acontecendo e ninguém notaria a diferença. Eu falei: Senhor Deus, tem de misericórdia de nós, nos dê sabedoria, porque muitos de nós não estamos mais ligados nas coisas do Espírito, estamos ligados nas coisas terrestres, nas coisas materiais, nas coisas em que o Senhor não vê, porque o Senhor vê o nosso coração. Então guarde o teu coração. Davi, para entrar naquela guerra, ele estava com seu coração voltado nas promessas do Senhor. Ele sabia que aquele exército não era de Saul. Davi sabia que aquele exército pertencia a um Deus vivo, a um Deus altíssimo, a um Deus poderoso, ao Deus de Israel. Davi tinha no seu coração todas as lutas que seus antepassados já haviam lutado.
já haviam vencido, porque o Senhor pelejava com aquele povo, o Senhor lutava com aquele povo. Era isso que tinha dentro do coração de Davi. E se nós enxergarmos Davi com os olhos de Deus, Deus devia olhar para aquele campo de batalha, devia olhar para exércitos experientes, soldados ali armados com armaduras, devia olhar para Saul, devia olhar para Golias. E o mais alto de todos ali para o Senhor era Davi, porque o Senhor estava enxergando o coração, o Senhor não estava enxergando armas, o Senhor ele não estava enxergando quantidade de soldados, o Senhor não estava enxergando estatura, o Senhor estava enxergando o coração. Engana-se quem pensa que uma guerra vence numa luta, no corpo a corpo, numa luta física. Engana-se quem pensa que uma guerra ganha um exército que tem maior número de soldados, ou o exército que tem maior número de armas, ou as melhores armas. Uma guerra, o campo de batalha, ele se é conquistado, uma guerra se vence nas estratégias. Numa guerra ali militar, existe um grupo de pessoas responsável por organizar estratégias para ajudar o exército a avançar e vencer. Essas estratégias são chamadas de a arte do general, né? Que o general ele fica ali responsável por essas estratégias de guerras, por essas estratégias militares para se vencer a guerra. Então ali existia tudo aquilo que o homem imagina que é necessário para ganhar uma guerra. Existia armadura, existiam soldados, existiam armas, existiam gigantes, existiam escudeiros, existia rei, existia experiência, mas não existia Davi. Né? Até Davi chegar àquele cenário, não existia um homem de coragem, um homem com a mente protegida, um homem com as promessas de Deus no coração dele. Agora vamos partir para a nossa terceira e última estratégia. Quando eu estava fazendo essa palavra ontem, o Senhor colocou algo muito forte no meu coração em relação à luta. A gente só luta por aquilo que acredita. Desde o momento em que Davi estava lá no deserto, cuidando das ovelhas, Davi ele acreditava no seu serviço de pastor. Quando chegava um leão, quando chegava um urso, Davi acreditava que a proteção daquelas ovelhas era a responsabilidade dele. Então isso motivava a ir lá enfrentar um urso, isso motivava a ir lá enfrentar um leão. Davi acreditava que aquela única ovelha fazia falta no rebanho, e isso motivava a enfrentar a guerra. Quando Davi chegou lá no campo de batalha militar, Davi acreditava nas promessas do Senhor. Ele acreditava que o Senhor tinha um propósito para tudo. E isso o motivou, isso o encorajou a enfrentar esse gigante. Então, se a gente entra numa luta, se a gente entra numa batalha sem acreditar naquilo que a gente está lutando, sem acreditar num propósito daquilo tudo, não entre. Não entre, porque você vai desistir no meio do caminho. Por quê? Primeiro, por causa da pré-luta. Olha o que Davi, os processos que o Davi teve que vencer, os processos que Davi teve que passar antes mesmo de chegar ali no confronto propriamente dito com Golias. Ele teve que enfrentar os irmãos dele, ele teve que enfrentar o rei Saul. Olha os processos que ele teve que passar. Então, se ele não acreditasse naquilo, em algum momento ele ia desistir. Porque é difícil. E depois de passar essa pré-luta, aí vem a luta em si. Eu gosto muito de filme de guerra, eu assisto muito filme de guerra. E é triste, é doloroso. Tem dor, tem lágrima, tem perda, tem sangue. E para você enfrentar isso tudo, para você suportar
Isso tudo você precisa acreditar por aquilo que você está lutando. Se você não acredita no seu casamento, a primeira luta que vir, você vai desistir. Se você não acredita no seu chamado, o primeiro obstáculo que vir, você vai desistir. Se você não acredita no seu ministério, o primeiro obstáculo que surgir, você vai desistir. Se você não acredita na promessa de uma vida eterna que Jesus Cristo conquistou por nós numa cruz, no primeiro desafio você vai desistir de lutar pela sua vida eterna. Então creia, acredite por aquilo que você está lutando, acredite no propósito, porque lutar dói, lutar nos causa ferimento, lutar nos causa cicatrizes, lutar nos causa lágrimas, nos causa dor. E se você não acreditar por aquilo que está lutando, nada disso vai compensar para você. Então acredite na sua luta. Acredite no propósito de Deus. Por tudo isso que você está passando, para você continuar lutando. Amém? Então eu falei aqui de 3 estratégias. A primeira, cuida da tua mente. A segunda estratégia, guarde o seu coração. E a terceira e última estratégia, acredite na sua luta. Acredite naquilo que você está lutando, para você conseguir suportar até o final. Porque se eu falar aqui para vocês que é fácil estar no campo de batalha, a gente sabe que não é. Não é fácil enfrentar a pré-luta, não é fácil enfrentar a luta, mas nós precisamos passar por isso. Porque se nós estivermos com a nossa mente, com o nosso coração e crendo, nós vamos vencer. Nós vamos vencer porque nós temos aqui, a promessa de Deus para a nossa vida. Então que nós não sejamos uma igreja, um exército covarde, um exército que foge nas horas das batalhas. Que nós sejamos lá como Davi. Lá no versículo 48 do capítulo 17, diz assim: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Que a nossa atitude possa ser essa aqui, igual a de Davi. Correr para a linha de batalha, enfrentar aquilo que está nos confrontando, e enfrentar os nossos gigantes, enfrentar os nossos inimigos. Vamos correr avante, correr em direção à nossa linha de batalha, pois nós, como um povo de Deus, nós temos uma promessa, nós temos uma garantia de uma vitória em Cristo Jesus. Então que todo o nosso medo seja lançado por terra em nome de Jesus, toda a nossa covardia diante desses ataques, diante dessas perseguições que temos sofrendo, nós possamos levantar em coragem, em ousadia e correr para a nossa linha de batalha. Que a gente possa se livrar de todos os rótulos, de todas as máscaras. Tem um momento em que Davi, em que Saul, ele tira a própria armadura e oferece para Davi usar, porque ele achava que Davi dependia daquela armadura. E Davi chega até a vestir, mas Davi não estava acostumado com aquilo. Davi não tinha o costume de usar armadura, então aquilo limitou os movimentos de Davi, aquilo ia atrapalhar o combate, aquilo ia atrapalhar a caminhada. E Davi teve que lançar fora, porque para Davi bastava a mente, o coração e o acreditar naquilo que ele estava vivendo. Meus irmãos, é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e esse convite para lutar. Lute. Vamos correr para a nossa linha de batalha. Vamos correr para o nosso campo de batalha, pois nós somos o exército de um Deus vivo e Ele espera a nossa coragem. Ele conta com a nossa ousadia e com aquilo que temos em mãos. Davi foi com o que ele tinha em mãos, porque ele sabia que aquilo era necessário para Jesus fazer o milagre. Então vamos parar de correr atrás de recursos desnecessários. Vamos somente guardar nossa mente, nosso coração
e crê na nossa luta, crê no nosso propósito e crê nas promessas de Deus para a nossa vida. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Que a luz do Senhor Jesus possa ser na casa de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém?